Lançando a âncora. Este é o tema desta mensagem que nós vamos falar hoje, Hebreus capítulo 6, versículo 18 e versículo 19, é o versículo tema que nós escolhemos para esse texto, para esse tema. Para que por duas coisas imutáveis, diga duas coisas que não mudam, diga a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, diga âncora da alma, segura e firme e que penetra até ao interior do véu, somente até aqui. Pai, fala conosco, ministra em nosso coração, que esta palavra seja a instrução, a orientação que nós precisamos, meu Pai, para podermos, ó Deus, exatamente falarmos tudo de acordo com a Tua promessa, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o juramento em que o Senhor fez ao Senhor mesmo, através desse ato divino, de empenhar a Sua própria divindade a respeito da Sua palavra. Ministra e entrega, usando-me, meu Deus, como canal de bênção, para falar com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lançando a âncora. A esperança em Cristo, esse texto que nós lemos diz isto, que a esperança em Cristo é a âncora para a nossa alma, ou seja, é aquilo que nós precisamos para alinhar a nossa alma de maneira firme e de maneira segura, diga firme e segura. Então, quando nós falamos em lançar uma âncora, de colocarmos a nossa vida de uma maneira que ela venha a estar estabilizada, é exatamente baseado nesses princípios dos dois pilares imutáveis que o livro de Hebreus fala. E o primeiro pilar imutável desta palavra é a promessa. Diga para o teu irmão, Deus tem uma promessa. E essa promessa é a palavra de Deus que ela é declarada por si mesmo, ou seja, ele se declara que esta palavra ela é infalível. A palavra de Deus, ninguém vence a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Tudo vai passar. A Bíblia diz que o mundo passa, as concupiscências, ou seja, os desejos da carne, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Tudo que está ordenado, e se nós seguirmos à risca a palavra de Deus, a nossa vida vai mudar de maneira muito objetiva, de uma maneira muito clara. Objetivo que às vezes nós não encontramos. Às vezes andamos e levamos a Bíblia de maneira muito subjetiva, abrindo muitos leques, abrimos muitos parênteses e, às vezes, deixamos que as propostas de Deus não aconteçam na nossa vida exatamente porque nós esquecemos do juramento que Deus faz. E nessa promessa e esse juramento, que exatamente é o ato divino, é o ato de Deus de empenhar a sua própria divindade, ou seja, é o caráter de Deus como garantia. Ele diz que a palavra dele vela por si próprio. Então nós não precisamos inventar, não precisamos mudar, não precisamos encontrar um caminho para que a palavra de Deus seja eficaz. A própria palavra já tem a sua própria eficácia, porque o próprio Deus já mostra a respeito dessa imutabilidade. Então, quando nós falamos em lançar âncoras, nós precisamos ter em mente que as tempestades, elas são reais. Diga para o teu irmão, as tempestades, elas são reais, ou seja, é verdade. Assim como os discípulos, eles estavam no mar, todos enfrentavam dificuldades, todos nós aqui. Eu enfrento dificuldades, você enfrenta dificuldades, todos nós enfrentamos as nossas dificuldades. A vida pode balançar, e a vida, vez ou outra, nos balança. As provações que vêm diante de nós, elas não foram feitas para afundar o barco. As situações que vêm diante de nós, elas não foram feitas para nos destruir, mas as tempestades são reais. Nós temos que encontrar esse eixo e saber que nós somos pessoas que no momento que estamos bons, daqui a pouco não estamos tão bons assim. No momento que estamos com a saúde, daqui a pouco não estamos com a mesma saúde. E isto não importa a idade, não importa, há um momento de crise, né? Quando nós vimos pessoas, crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, idosos, todos nós adquirimos em algum momento da vida uma enfermidade. O nosso corpo debilita. Então essa tempestade, ela é real. Então nós temos que entender
que os problemas, eles existem todos os problemas e pode coexistir até problemas do nosso projeto. Em segundo lugar, aonde você joga a sua âncora importa. Esse é o grande dilema da nossa vida, porque às vezes nós estamos ancorados, nós estamos ali muito apegos a situações, ou a lugares, ou a condições, que colocamos aquilo como uma âncora. Então o lugar onde nós jogamos a nossa âncora, ela importa. Se a âncora do seu coração, ela for lançada nas circunstâncias, você vai ter um leve e talvez um ligeiro problema. Pode ser um problema rápido, ou ele pode ser duradouro. Então, se nós lançarmos a nossa âncora em um lugar, numa circunstância, se nós lançarmos a nossa âncora em dinheiro, nós teremos um sério problema, porque o dinheiro ele pode acabar. Ou às vezes das nossas próprias forças, nós vamos ficar à deriva. Porque às vezes nós estamos falando aqui âncora e às vezes a pessoa não compreende. Um barco, quando ele está, seja um barco, um navio, né? Quando ele quer ficar atracado, mesmo os maiores barcos, os maiores navios, quando você for fazer um cruzeiro, eu profetizo um cruzeiro na sua vida, quem recebe diz amém. Cruzeiro, tem pessoas que têm medo de água, né? Mas o cruzeiro é algo fantástico, né? Quando eu fiz 20 anos de casados, completamos esse ano 36 anos. Mas quando eu fiz 20 anos de casado, eu fiz um cruzeiro. A pastora falava que queria participar, qualquer dia um cruzeiro e tal. Então, quando eu fiz 20 anos, eu contratei um cruzeiro. Nós somos no melhor quarto do navio. Chique, né? Já que eu ia pagar em 12 vezes, eu fui no melhor quarto. Fiz um pacote de 12 vezes. A pessoa falou assim, tem uma cabine simples, então você só olha pela janelinha. Eu falei, não quero olhar pela janelinha. Ah, tem um vidrinho? Não quero olhar pelo vidrinho. E tem uma cabine que é mais tranquila, você não tem vidrinho, não tem nada. Eu falei assim, qual é a melhor cabine que você tem no navio? Aí a pessoa, a melhor cabine que eu tenho no navio é uma cabine com varanda, com sala externa, tem tudo. Eu falei, essa é que eu quero. Aí eu peguei, contratei e falei para a pastora assim, nós vamos comemorar os nossos 20 anos no navio. Uma semana no navio. Aí a pastora falou assim, o que você contratou? Eu falei, contratei um pacotezinho aí, pagar em 12 vezes. Meu Deus do céu! Eu falei, mas você vai no melhor navio. Eu escolhi o melhor navio que tinha no Brasil, o melhor quarto, paguei tudo em dia, não fiquei aqui devendo para ninguém, amém, irmãos? Foi tudo debaixo de uma administração séria, de uma administração em que eu podia pagar, para não ter problema, né, de você viajar. Pensou, 20 anos de casado, depois brigando durante 12 meses, porque a gente não conseguia pagar? Aí ia ser ruim, né, aí ia ser muito pior. Então eu fiz uma programação, e aquele grande navio, imagina, só de pessoas que trabalham naquele navio, que nós somos na época, 3.000 tripulantes, 3.000 pessoas trabalhando no navio. A lotação no navio, 6.500 pessoas. Ou seja, mais 3.500 pessoas para desfrutar do que 3.000 funcionários poderiam em rodízio trabalhar para que nós pudéssemos ter uma estadia muito boa. E no navio, todo muito feliz, todo mundo muito alegre. Por quê? Era uma circunstância de alegria, uma circunstância de descanso. E quando o navio ele atracava, ele parava, o navio não desliga o motor nunca. A partir do momento que ele é colocado na água, ele liga e não desliga nunca mais. Aí tinha um momento que ele lançava âncora enorme, assim aquelas correntes enormes, e nós íamos a âncora, daqui a pouco ele parava, ele lançava a âncora. E a âncora, ela chega em um lugar firme, ela se atraca em um lugar, e ali ela fica firme para que o navio não ande, para que o barco não ande. Então a tempestade, ela é de verdade, ela é real. E na nossa vida, nós precisamos saber aonde nós vamos jogar esta âncora. Se você olhar para a circunstância, estou numa circunstância muito boa, e lançar a âncora naquela circunstância, aquela circunstância vai passar. E daqui a pouco, a âncora que você estava preso àquela circunstância, ela vai se soltar. E você vai continuar vivendo os mesmos problemas que antes você vivia.
Se você lançar a âncora no seu dinheiro, falando, meu dinheiro, ele é muito seguro. Daqui a pouco pode ter um problema significativo e o dinheiro pode ir embora. E vai acontecer o quê? A âncora vai ficar solta. Você pode ficar novamente à deriva. Ou você fala assim, eu sou forte, eu tenho energia, eu tenho muita força, até a primeira gripe, até o primeiro resfriado, até uma torção no pé, até um acidente. Você está ali na sua própria força, na sua própria inteligência, aí a âncora da própria força, ela se solta. Vai acontecer o quê? Novamente a deriva. E a pessoa vai ficando à deriva a vida inteira. Por quê? Porque ela está colocando a sua âncora aonde não deve. Então, colocar a âncora, ela importa. Nós precisamos avaliar as nossas chances, as nossas possibilidades, exatamente para que nós estejamos ancorados no céu. Diga, a âncora da alma está no céu e não na terra. Circunstância, dinheiro e a própria força é terra, é terreno. Se você colocar todas as suas forças da sua alma na base, na flor da água, no meio da tempestade, você vai ter um problema. Nós teremos um problema. Então nós temos que visualizar o seguinte: a nossa âncora, ela está no céu. Diga, a minha âncora precisa estar no céu. Então a nossa esperança, ela não se prende e não pode se prender nas coisas passageiras. Porque se a nossa esperança se prender nas coisas passageiras dessa terra, a nossa vida vai se tornar uma vida fútil e inviável. A pessoa terá tantos problemas que ela vai ver e vai visualizar que tudo que aconteceu na vida dela, vai assim, ó, isso não valeu a pena, aquilo outro não valeu a pena, aquilo outro não valeu a pena. Então, para não cair no dilema de não valer a pena, já que vai arriscar, arrisque de maneira correta. Quem está comigo, diga amém. Então, a nossa âncora, a Bíblia fala, que ela penetra além do véu. A nossa oração, no momento em que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, isto é muito forte, porque até então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, nós tínhamos que ter um intercessor, uma pessoa na terra que fizesse o papel por nós. Nós tínhamos que confessar para o sacerdote. O sacerdote pegava toda a nossa confissão, toda a nossa culpa, e ele não tinha poder. O sacerdote não tinha eficácia para resolver os nossos problemas. Ele pegava todos os nossos dilemas e problemas que foram apresentados, e ele não podendo, ele ia a alguém maior do que ele ia diante do sumo sacerdote. Ele fazia expiação por ele, pelo pecado. Depois do sumo sacerdote fazia expiação por ele, pelo sacerdote, pelos pecados da pessoa que apresentava, daí então levar diante de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, isto acaba. Digam graças a Deus. Porque a nossa oração agora, ela ultrapassa barreiras. Ela ultrapassa o véu. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ressuscita, o véu é rasgado de cima a baixo. Então Deus começa a chamar agora a igreja de sacerdócio santo. Diga, sacerdócio santo. Não mude esta qualidade, irmãos. Não mude essa característica. Porque se você mudar essa característica desse caráter imutável, as promessas de Deus passam a não acontecer mais na nossa vida. E na pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a lançar a nossa rede. Pergunta para o teu irmão, como lançar a âncora hoje? Então, para nós sairmos desse estado de ansiedade, porque todos nós temos um pouco de ansiedade. Uns têm um pouco, outros têm um pouco maior, outros têm muito mais e outros têm uma ansiedade exagerada. Mas todos nós temos um certo nível, grau de ansiedade. Quando nós saímos desse estado de ansiedade, nós entramos então no estado de esperança. Eu quero profetizar que a esperança está chegando na tua alma.
Deus quer que a tua alma seja uma alma esperançosa. Eu espero que você tenha compreendido a respeito da circunstância. Se você não compreendeu, o Espírito Santo vai alertar você, que você possa ter compreendido a respeito da própria força, do dinheiro, das situações, de todos os lugares. Porque a partir deste momento em que nós colocarmos a esperança no Senhor, nós estaremos sendo ancorados. E a igreja precisa tomar pelo menos 3 atitudes. Diga para o teu irmão, tome 3 atitudes. Ainda nesta semana. Quem está comigo, diga amém. Ainda nesta semana você precisa colocar em prática tudo aquilo que você precisa para lançar a sua âncora. Em primeiro lugar, pare de olhar para a superfície. O que é a superfície? São as ondas. Eu tenho dito para a igreja que todo momento de onda, ela passa. Há um momento de calmaria, sim ou não? Há um momento em que nós estamos na calma, ali o mar não está revolto, as ondas, elas ficam fraquinhas, e nós podemos andar ali no momento da alegria, mas sempre atentos, mesmo quando as ondas estão fracas, mesmo quando o mar não está revolto, nós temos que estar atentos. Eu me recordo que quando nós estávamos pescando em alto mar, o mar estava revolto, perigo, o barqueiro conseguiu tirar-nos do momento de ondas tremendas e fortes. Eu contei já em algum lugar esse testemunho, vou contar para você, porque eu estou velho, velho repete, né? E aí nós estávamos em alto mar pescando, um barquinho que cabia 30 pessoas, né? Era um barco, uma estrutura até boa, só que quando a onda, ela mexia, o barco levantava e depois ele afundava. Quando ele ia abaixo, sabe aqueles barqueiros petroleiros que a gente vê em alto mar? Quando ele abaixava no fundo do mar, assim que ele ia o barquinho, a gente não conseguia enxergar aqueles petroleiros, aqueles navios enormes. Tal era a altura das ondas, e o barqueiro falou assim, ó, fica tranquilo que nós vamos sair dessa. Tá bom, nós vamos sair dessa. Todo mundo com colete, com coisa que adiantava alguma coisa, segurando ali nos mastros onde podia e passando por aquele lugar. Daqui a pouco chegou nas águas que não estavam mais revoltas, estavam tranquilas. Chegamos num lugar em que as águas estavam calmas, e ali começamos a pescar. Mesmo nas águas calmas, o mar se mexe. Havia um momento que ele falou assim, aqui é um lugar bom para nadar, mas cuidado com as, como que chama aquele bichinho que queima mesmo? Água viva? Ele falou assim, mas cuidado com as águas vivas. E você olhava as águas vivas, elas eram muito bonitas. Chama muito a atenção. Só que se você fosse diante daquela beleza, e se ela encostasse na sua pele, ela queimava. E aquela queimadura, para curar, para tratar, é bastante complicado. Então, aquilo que ensina que mesmo quando o mar está tranquilo, nós temos que tomar ali o cuidado, a atenção para as coisas que estão sobre a superfície. Quem está comigo, diga amém. Nem toda beleza pode te convencer. Nem toda proposta é para você aceitar. Nem todo lugar é para você estar. Porque dependendo a queimadura e o acidente que pode acontecer, ele pode ser irremediável. E se nós podemos evitar, nós temos que evitar. Então nós temos que parar de olhar para a superfície, as ondas, nos desconectar do excesso. Há um momento que você tem que parar e falar assim, ó, o que está excedendo a minha capacidade? Comece agora a romper ainda nessa semana com excesso de previsões. O que são esses excessos de previsões? Essas previsões catastróficas que nós temos visto e ouvido. Hoje na internet, no celular, nós temos todos os acessos. Aí você tem o Jaraguá Net, Pirituba Net, Jardim Brasília Net, Cachoeirinha Net, você tem Taipas Net, Freguesia do Net, você tem Lapa Net, você tem Barra Funda Net, você tem São Paulo Net, você tem Brasil Net, e você vai lá, entra naquele grupo e acessa, ele aparece para você. Aí daqui a pouco aparece para você, roubo em Taipas, roubo no Jardim Brasília, morte na Encruzilhada, morte no Guarani, sequestro relâmpago não sei o quê, isso, aquilo, aquela previsão catastrófica vai tomando conta de você.
Aí você fala assim, eu não vou sair de casa. Eu passo nessa rua todo dia, lá teve sequestro relâmpago. Eu vou naquela outra rua, nossa, teve um roubo lá. Você viu? Teve um latrocínio, mataram esse, mataram uma criança, sequestraram esse. Previsões catastróficas. Nós temos um Deus, amém? Esse Deus, Ele guarda, Ele protege, Ele livra. Se tem uma doença que é na alma e que entra na vida da pessoa, é quando ela tem a síndrome do pânico, a ansiedade excessiva, o medo cruel, impede a pessoa de sair de casa por conta das coisas que estão do lado de fora da porta da casa dela. Então a pessoa começa a adoecer. Então se nós olharmos apenas para as notícias, a nossa alma, a tua alma vai naufragar. Você não vai conseguir viver. Porque estas coisas sempre aconteceram, vão continuar acontecendo, mas nós precisamos continuar vivendo. Quem está comigo, diga amém. É claro que nós vamos evitar certos lugares. Nós vamos evitar estar em certos lugares. Mas nós não estamos livres dos lugares que nós estamos de acontecer alguma coisa. O que nós não podemos é contaminar de tal maneira de continuar olhando para a superfície e achar que ali está na nossa vida. A nossa vida não pode estar na superfície. A nossa vida tem que estar além do véu. Quem está comigo, diga amém. Além do véu. Então, alguns cuidados, sim, que nós podemos tomar. E nisto a igreja precisa vigiar. Cuidado com os excessos, meus irmãos. O que você está fazendo ultimamente está te levando para algum lugar? Para onde está te levando? Qual é o prêmio que você está ganhando? O que está mudando na sua vida? Está acrescentando o quê? Se não está acrescentando, se é somente para o seu ego, está na hora de você falar para o seu ego, chega. Você está mostrando coisas para você, para as pessoas na internet, para pessoas que não têm nem aí com a sua vida, nem ligam para você, não querem nem saber da sua história, somente da sua história triste. As pessoas estão na internet para olhar história triste dos outros e falar, viu como ele está, viu como ele está, e muitas notícias que você está alegre e publica lá, a pessoa vai lá e não vai fazer caso nenhum. Então o excesso, ele é pernicioso. Cuidado com os excessos. Há pessoas, eu falava ontem para o encontro de casais, sobre os excessos. Tem muito evangélico hoje que se sustenta com a bebida dentro de casa. Eu sou radical nisso, meus irmãos. Eu penso que cada um tem que conduzir a sua própria vida, mas cuidado com o copinho de vinho, hein? Cuidado com a cervejinha. Cuidado. Que hoje você toma um copinho de vinho com a sua esposa e você publica lá como um crente frouxo. Publica lá, dia dos namorados, dia não sei o quê, um copinho de vinho. O teu marido ou a tua esposa vai tomar um copinho de vinho no emprego. Vai ficar bêbado e vai adulterar. Aí você vai lamentar, nossa, meu marido adulterou, nossa, minha esposa adulterou, mas foi só 2 copinhos de vinho, foi só uma taça, foi só uma garrafa, ficou bêbado, perdeu a percepção das coisas. Perdeu a noção do tempo. A mente roubou a pessoa. A alma dela falou assim, não tem problema, só toma um pouquinho de vinho. Aí a pessoa vai lá e briga. Tem uma situação conflitante. Mas pastor, esse negócio, eu sou evangélico, mas eu sou evangélico da nova. Seja radical. O combustível do pecado é o álcool. A pior droga que existe no mundo é o álcool. A pessoa está preocupada com a cocaína, com o LSD, com todos os injetáveis, mas você vai aqui na esquina, você compra um corote, você compra um vinhozinho na esquina, sem identificar e sem falar nada. Não precisa nem de receita, mas afinal de contas, eu não tenho um problema com álcool. Eu não tenho um problema com bebida. Toma cuidado com esse combustível. O álcool tem matado pessoas na estrada, tem causado violência doméstica, no trânsito. Eu, quando trabalhava na rua, inúmeras vezes eu socorri pessoas de acidente de trânsito que acabaram com a família, exatamente por um ato irresponsável de uma pessoa. E olha, tem muito evangélico entrando nessa. Outra coisa que tem acabado com a vida do povo cristão entrou na igreja, as betes. Nós temos falado sobre isso, aposta.
Muita gente apostando dinheiro. E antes a pessoa precisava sair, ela ia na esquina, pastor Liliano, ia, Eduardo, na esquina dela para fazer o jogo do bicho. Ela precisava ir na casa lotérica para jogar na Loto, Sena, Mega Sena, Tricocena, tudo quanto é cena. Né, irmão? Precisava. Agora não precisa mais. Está aqui a Beth. Ela joga daqui, ó. E ela entra nas bets que está patrocinando todos, você acha que é pouco? As bets estão patrocinando todos os canais de televisão, todos. Você acha que é pouco? E tem pessoas que vão lá jogar e elas acham que elas vão ganhar da máquina. O programa ali foi programado para ninguém ganhar. Aí uma pessoa vai e joga na Sena, Mega Sena, bolão, tal. Me explica, como que uma pessoa da política pode ganhar 14 vezes na Mega Sena? Me explica. Ah, não, eu vou fazer uma fé. Não faz essa fé, irmão. Faz a fé além do véu, amém? As bets estão acabando com muitas pessoas. Eu publiquei um vídeo esses dias que eu recebi, de uma esposa de um policial, uma enfermeira, em que seu amigo oficial da polícia morreu há 3 anos atrás e deixou uma dívida de R$1 milhão. Jogo. E cada um joga na sua medida. A pessoa vai jogando, eu ganhei. Aí ela vai de novo, eu ganhei. Ela vai, e o olho vai crescendo, porque ela apostou 100, ela ganhou 300, 300, eu vou jogar mais 300. E ela vai 500, vai daqui a pouco 1.000, 1.500, ela joga. Ela agora, nossa, eu ganhei 2.000, eu ganhei 3.000, e ela joga. Aí eu ganhei 5.000, ela joga, ela vai, pega todo o dinheiro que ela tem, ela pega todo o dinheiro do cheque especial, ela faz de empréstimo, vou jogar 10.000. A máquina vai lá e pá. Pronto, o algoritmo, ele viu como que a pessoa pensa, ele sabe o próximo passo. O inimigo sabe o próximo passo que você vai dar, porque nós falamos para o inimigo, eu vou dar esse próximo passo, eu vou fazer esse próximo passo. Então algumas coisas na sua casa, seja muito radical. Na minha casa eu ganho bebidas muitas vezes. Eu ganho vinhos bons, hein? Vinhos bons. Ganho bebida boa, mas na minha casa o único que bebe é a pia. Eu abro e jogo na pia e a pia fica embriagada, mas eu não. Dá. Aqui agora no bairro tem um lugar que dá para... Tem os lugares que você solta, né, libera as garrafas, né? Coloca lá e dispensa os vidros. É tão interessante que nós precisamos aprender a tirar alguns pesos da nossa vida para trazer paz. Estas coisas estão roubando a paz das casas, a paz da família. Então nós temos que aprender a lançar âncora e ter consistência. E para lançar âncora, nós precisamos, em segundo lugar, fala para o teu irmão, verifique onde o seu coração está preso. Olha bem para mim aqui. Se um evangélico oferecer bebida para você, comece a olhar para essa pessoa com outros olhos. Sou mais radical em bebida, jogos. Não jogue, não compre rifa, não assine desafios que você não tem domínio. Tudo começa com um pouco, nada começa com muito. Eu sou contrário a algumas coisas que acontecem no meio cristão, porque são coisas que estão mostrando que está destruindo a base das famílias, e mesmo assim as pessoas dão o primeiro passo. Então nós temos que verificar aonde o nosso coração está preso, perguntarmos a nós mesmos, se eu perder tal coisa, se eu perder X amanhã, se eu perder dinheiro amanhã, o status, o plano, aquilo que eu digo que é razão da minha alma de viver, responda para você mesmo. Se for sim, se você perder aquilo, se esta âncora, ela está na superfície ou está firmada
presa na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ah, se eu perder, você tem que fazer esta pergunta para você. Ninguém precisa perguntar. Se eu perder hoje o dinheiro que eu tenho, o status que eu tenho, o plano que eu fiz, um planejamento muito sério, como será a minha vida após essa perda? Eu tenho experiência para falar para você o que é perder dinheiro, porque eu perdi muito dinheiro, mas o meu coração não estava no dinheiro que eu perdi, o meu coração estava na rocha que é Jesus Cristo, e Ele falou assim, eu mesmo vou tirar isso que é ruim na sua vida, Ele tira, e se nós permitirmos que Deus tire aquilo que é ruim, nós vamos sobreviver. Há um momento em que você quer ajudar muitas pessoas. Olha só que interessante quando você pega a água, que você quer ajudar a quem tem sede. Você vai dar a água para a pessoa, você vai colocar no copo e vai dar para a pessoa, sim ou não? A pessoa vai fazer o quê? Ela vai beber. Como eu sou muito vigilante, eu não sou bobo nem nada, não deixo meus pensamentos me roubarem. Imagine quando você quer ajudar uma pessoa e você joga água e o copo dela está virado. Essa água vai para onde? Hã? Vai o quê? Vai para onde? Ela vai tomar essa água? O que vai acontecer com a água que você deu? Aquela água é a sua força, é o seu tempo, são as suas energias. Você está querendo ajudar quem não quer ajuda. Você está querendo dar água de beber para quem não tem sede. Ela tem sede da superfície. Ela tem sede das coisas do mundo. Ela tem sede na terra. Ela não tem sede além do véu. Aquela pessoa está roubando você. Está roubando as suas forças. Está minando as tuas energias. Você vai perder a tua força e essa pessoa não vai mudar. Então, nessa semana, você tem que tomar uma atitude. Se você quer o teu bem, da tua casa, da tua família, da sua fé, você tem que, em terceiro lugar, se apegar às promessas, não às circunstâncias. Diga para o teu irmão, se apegue às promessas, não nas circunstâncias. Então, você tem que começar o dia declarando que Deus é o único Senhor da sua vida. E que os problemas dizem, se eles estão dizendo que você é, você tem que dizer, não, os problemas não são o que eu sou. Os problemas acontecem, mas eu vou resolver os problemas. Se você tem alguém que é problema na tua vida, se distancie desta pessoa. E nisto eu não incluo marido e mulher. Porque marido e mulher tem que se corresolver, não tem jeito. Agora, se o teu problema, ele está ligado a você, porque olha, ninguém pode te ajudar, ninguém vai poder me ajudar, se eu não quiser ter ajuda. É como se eu entrasse aqui na igreja, e todo mundo viesse me cumprimentar, ou terminasse o culto, eu saísse e foi embora. O pastor foi embora. Há pessoas que acham que estão não sei aonde. Tem pessoas que acham que elas são a última bolacha do pacote. O mundo não coexistiria, ou existiria, sem mim. O mundo não será mais o mundo se eu partir. A minha empresa não será mais a minha empresa se eu me demitir. O meu relacionamento não será mais o mesmo se eu decidir sair. Sempre eu e eu. Esquecemos que a vida nossa melhor é dar do que receber. Tem muita gente precisando de mim e de você. O mundo clama. A Bíblia diz que o mundo clama pela resposta dos filhos de Deus. Tem muito filho de Deus que está preso nas circunstâncias, no próprio dinheiro, no próprio ego, na própria força. Não tem mais espaço para Deus agir.
Então, se hoje você está nessa condição, as ondas, elas vão continuar batendo. O país, a situação, tudo que nós estamos vivendo, é apenas um interlocutor. Tudo que nós fazemos aqui na terra é passageiro, mas a nossa alma, esse texto que nós lemos diz que a nossa alma precisa viver além do véu. A nossa alma não precisa viver à deriva. Existe um porto seguro. A Bíblia diz que o porto seguro que existe é Jesus. Jesus, ele entrou além do véu. E a Bíblia diz que ele segura o cabo da nossa vida. Para que quando as águas forem revoltas, o mar estiver contra nós, ele lança o cabo, nós seguramos no cabo e ele nos segura. Ele nos levanta com toda a firmeza. Este é o teu tempo. Este é o teu momento. A história da sua vida, quem vai escrever é você. Ninguém vai poder escrever a história que você quer e precisa escrever. Se hoje você está se sentindo à deriva, é o teu momento agora. É o momento que Deus está lhe chamando. Se você está sentindo que não resiste mais à luta, se você falar assim, eu estou pronto a entregar os pontos, essa é a tua hora que Deus está lhe chamando, para você remar contra a maré, para você ir para cima, para você não ficar entregue ao cansaço. Nossa, eu estou cansado, irmão, todo mundo cansa, todo mundo fica cansado. Nós temos o quê? É fazer com que a nossa vida tenha propósito. Eu, por exemplo, eu tenho um propósito. Se eu vejo que, por exemplo, à noite, eu tenho o culto na sexta-feira que eu tenho que estar, eu procuro da melhor forma fazer com que aquele dia seja um dia melhor. Seja um dia menos cansativo, porque à noite eu preciso entregar tudo que eu tenho. Primeiro para adorar a Deus, para poder oferecer o melhor para as pessoas. E às vezes, você não está oferecendo o melhor para você. Você está só na superfície. Entende o que eu vou lhe falar? Você está se desgastando com muitos exercícios. Você está se desgastando com muitos compromissos externos. Você está deixando a sua mente se ocupar com muitas coisas e você não está cuidando da sua alma. É a sua alma que vai direcionar toda a sua história. É a tua vida espiritual que vai lhe conduzir para lugares maiores. Aquilo que está sobre a superfície só rouba a gente. Só rouba as nossas forças. Só rouba as nossas energias. Por isso que as pessoas hoje, no tempo em que estamos vivendo, está indo conduzindo a vida no plano barato. No pior plano. E Deus tem o melhor plano para nós irmos além do véu. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agora orar por esta pessoa que está diante do teu altar, meu Deus, e que precisa jogar a âncora agora no altar, entregando o controle do futuro, da sua própria vida, da sua própria história, ao Senhor, nosso autor e consumador da fé, porque o Senhor, Ele se importa. O Senhor se importa, meu Deus, com cada um de nós, e sabemos, meu Deus, que na sua importância, Ele dá importância à nossa vida, à nossa alma. Ele dá importância aos nossos passos, a tudo que nós fazemos em direção além do véu. E o Senhor sabe, meu Pai, que esta pessoa, todos nós precisamos viver neste mundo até a sua volta. Meu Deus, que as circunstâncias da vida, que nós não venhamos a cair, meu Pai, no erro da segurança apenas do dinheiro, ainda que o dinheiro traz a nós alguma segurança. Que nós não possamos, meu Pai, não venhamos a nos entregar a nossa própria força, ainda que nós temos que ter força para continuar.
mas esta força vem do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Então eu faço esta oração agora por esta pessoa, para que ela possa lançar a âncora sobre o altar. Sair, meu Deus, do lugar de comodidade, sair do lugar, meu Deus, aonde as coisas só estão acontecendo naquilo que é mais fácil. Que a tua mão poderosa, que o teu poder, a tua unção, a tua graça seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.